texto básico da mensagem desta noite é do Evangelho de João, no capítulo 4. Eu leio a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido, isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, a grande nova do Evangelho é de que Deus supre a necessidade de salvação de todos os pecadores. No domingo passado, nós meditamos a respeito do que nos é narrado no capítulo 3 deste mesmo Evangelho de João, e falamos a respeito de um homem chamado Nicodemos, que era um líder religioso respeitado entre os judeus, judeu ortodoxo. A vida moral dele impoluta. Ele buscou conhecimentos, buscou Jesus porque reconhecia os méritos do Senhor Jesus. Ele buscou Jesus de noite, e a reação dele, intelectual que era uma reação muito racional. Inclusive, ele não entendeu bem as mensagens de Jesus Cristo a respeito, inicialmente, a mensagem de Jesus dizendo que era necessário nascer de novo. Já
no caso que acabo de ler no capítulo 4 de João, nós notamos que aqui é uma mulher sem nome, samaritana. Eles eram inimigos clássicos dos judeus. Era uma mulher de vida trágica, ninguém gostava de aproximar-se dela e ela se afastava e se sentia marginalizada por causa da sua vida imoral. Ela não tinha qualquer ideia de quem Jesus era. E o encontro dela com Jesus ocorreu ao meio-dia, porque era a hora em que ela ia buscar água no poço de Jacó, já que, com certeza, preferia não ter contato com outras mulheres da sua comunidade. Esta mulher samaritana também tem uma reação totalmente diferente daquela de Nicodemos, aquele intelectual judeu religioso, cujas reações foram racionais. As reações desta mulher samaritana à palavra de Jesus foram reações emocionais. Tão diferentes estas pessoas, Nicodemos e a mulher samaritana, mas igualmente perdidos. Jesus Cristo, mais de uma vez, apresenta nos evangelhos a sua missão. E numa das oportunidades ele diz assim: eu vim buscar e salvar os perdidos. Buscar e salvar os perdidos. O nosso assunto é a mulher samaritana e este diálogo importantíssimo com Jesus que nos traz lições muito preciosas. É importante nós notarmos nesta leitura que fizemos o fato de que a mulher desprezada, sofrida, marginalizada, tinha uma intriga pronta logo ao descobrir, com certeza pelo trejeito, pelo sotaque e também pela forma de ser, que Jesus era judeu. E é interessante nós notarmos aqui que ela estava intrigada e ainda, sem dúvida alguma, por não aceitar-se, como nós podemos observar um pouco pela leitura sobre quem ela era, nós vemos algumas coisas que ela apresentou para dificultar o relacionamento com Jesus Cristo. Nós notamos, por exemplo, ela dizendo: tu és judeu e eu sou samaritana. Tu és judeu e eu sou samaritana. Quando ela disse assim, tu és judeu e eu sou samaritana, ela estava chamando a atenção àquela intriga secular, literalmente, entre judeus e samaritanos. Vamos lembrar que os samaritanos tinham a seguinte origem: eles, em certa oportunidade, muitos séculos antes, no ano 722 a.C., eles que foram deixados pelos assírios no seu lugar costumeiro, foram de fato experimentar miscigenação com os inimigos, os assírios. E quando isto aconteceu, por causa da miscigenação, eles também começaram a viver uma religião híbrida, juntando ídolos dos assírios com o judaísmo. E por esta razão eles eram considerados pelos judeus tradicionais e ortodoxos como impuros. A intriga era muito grande por causa destas diferenças religiosas entre judeus e samaritanos. E a situação piorou muito entre judeus e samaritanos, porque no ano 400 a.C., os samaritanos, construíram um templo no Monte Gerizim, que de fato competia, de uma certa maneira, com os judeus e o seu templo em Jerusalém. Não apenas isto, havia outras diferenças religiosas profundas, pois os samaritanos só aceitavam como texto sagrado o Pentateuco, isto é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isto era a razão de grande intriga religiosa. Então, os samaritanos eram considerados pelos judeus, ortodoxos especialmente, como uma meia raça, como um povo impuro. Mas, amados, apesar de toda esta resistência da mulher, que diz a Jesus no início do diálogo: tu és judeu
eu sou mulher, tu estás me pedindo alguma coisa, tu não és maior do que o Jacó, verso 12 nos disse isso. Mas ela ainda disse, os nossos pais cultuam aqui e vocês cultuam em Jerusalém. Jesus encheu-se de amor e expressou o seu amor por ela, começando a dialogar a respeito da necessidade que ela própria tinha de receber a água da vida. Jesus apresenta lições muito especiais neste texto. Por exemplo, Jesus ensina a respeito de culto e adoração. Jesus ensina que adoração, ensina a mulher samaritana, e devemos também receber esta lição, que culto e adoração nada tem a ver com esta questão de lugar de adoração. Porque Deus é Espírito e como Espírito Ele está em todo lugar, em todo lugar. E ainda, Jesus, conversando com aquela mulher, se revela o Messias. Ele diz, eu sou o Messias. Literalmente, ele diz assim. Jesus Cristo, então, apresenta lições muito importantes. Jesus esquece toda e qualquer intriga comum que havia e, de maneira paciente, ele explica algumas verdades para aquela mulher. Estas verdades calam profundamente no seu coração e, de alguma forma, ela internaliza algumas realidades, até porque fica entusiasmada com a capacidade de Jesus em conhecer a sua vida pessoal. Quando Jesus disse que, de fato, ela havia sido fiel em expressar que não tinha marido, e ele diz que ela teve 5 e o que ela tinha agora não era marido dela, o que demonstra muito bem a falta de moral desta mulher samaritana, ela fica impressionada, e a esta altura ela o chama de profeta, E na continuação desta história, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. A mulher samaritana acaba entendendo o fato de que ela tem necessidades espirituais profundas. Eu, numa meditação recente, encontrei uma verdade que nunca havia observado antes. Isto é comum nas Escrituras, porque tem tantos detalhes importantes. É que quando esta mulher recebeu da parte de Jesus, com todo o amor e toda a paciência de Jesus, as informações básicas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, ela passa por uma mudança muito grande na sua vida. Há outras mudanças mais importantes até do que a que primeiro vou citar, mas ela passa por uma mudança muito grande quanto à avaliação de Jesus Cristo. Tanto é que na leitura feita, em alguns versos aos quais eu não cheguei, mas que eu posso apresentar para os irmãos, logo no início ela chama Jesus, no verso 9, de judeu. No verso 11 ela chama Jesus de Senhor. No verso 19 ela chama Jesus de profeta. Mas no verso 29 ela o chama de Cristo. E na verdade, uma vez que as suas necessidades espirituais foram de maneira muito criativa apresentadas por Jesus Cristo, quando ele falou a respeito da água que eu der, se tu pedires a água jorrará para a vida eterna, ela de fato fica entusiasmada com Jesus e inclusive começa a fazer imediatamente um trabalho um trabalho de evangelização, de ganhar outros para este caminho que Jesus apresenta. Amados, como é importante nós reconhecermos estas verdades que Jesus apresentou à mulher samaritana. Sim, é importante porque só Jesus oferece a água da vida. A água da vida, que é uma ilustração da graça de Jesus Cristo, é importantíssima porque só quando nós aceitamos Jesus como Senhor de nossa própria vida é que nós podemos experimentar
eternamente as bênçãos do nosso Deus. E nós aprendemos que esta oferta de Jesus, de água da vida, de salvação para qualquer pecador, satisfaz completamente. Há um hino muito inspirador que muitas vezes cantamos em nossas igrejas, que de fato é o que acontece quando alguém aceita Jesus, reconhecendo-se pecador. Cristo satisfaz minha alma, e assim é. E Cristo satisfez as necessidades da mulher samaritana. Tanto é que, quando nós lemos outras partes deste texto, tão importante, no capítulo 4 de João, nós aprendemos que ela foi para a sua comunidade e começou a falar a respeito de Jesus. E o verso 39 diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade, Sicar, creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E os samaritanos foram até Jesus e pediram que ficasse entre eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E os homens testemunhavam também da verdade do Evangelho e diziam assim: agora não é mais pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido, a ideia é ouvido de Jesus, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que história bela! É uma história, num certo sentido, muito breve, muito curta, como apresentada no Evangelho de João, mas que resultado maravilhoso. Jesus, por amor, com muita paciência, está à nossa disposição para tocar a nossa vida com a mensagem de salvação. E o que precisamos fazer é crer e confiar nele enquanto há tempo. Meus amados, alguém a esta altura pode perguntar assim: eu tenho também necessidades. Quem sabe alguns ao alcance da minha voz são, na verdade, intelectuais. Num certo sentido, parecidos com Nicodemos, que Jesus amou. Tendo suas necessidades, com certeza, suas necessidades de intelectual serão supridas por Deus em Jesus Cristo. Mas talvez você seja uma pessoa marginalizada, como a mulher samaritana era marginalizada. Lembremos-nos, Jesus supriu as necessidades da samaritana. Jesus não era preconceituoso, relacionou-se com a mulher samaritana. E até os discípulos de Jesus Cristo reagiram a este fato. Eles, segundo o texto sagrado, em parte que não li, eles, quando viram Jesus falando com a mulher samaritana, ficaram assim estupefatos. Como é que Jesus, a ideia é a mesma, judeu falando com uma samaritana, porque as intrigas eram intrigas seculares, conhecidas por todos, conhecida pelos discípulos. Mas Jesus quebra todos aqueles preconceitos. Jesus não tem preconceitos. E ele fala à mulher, e ele ajuda a mulher a confiar na sua salvação. E ela, de fato, recebe, na linguagem bíblica deste texto, a água da vida, e se entusiasma tanto que leva outros moradores de Sicar à mesma experiência. A pergunta é: você já tem Jesus como Senhor da sua vida? Já reconhece que Ele foi enviado pelo Pai para vir ao mundo? Que Jesus assumiu o sacrifício, voluntariamente o sacrifício da sua própria vida para salvar todo aquele que nele confia? Sim. Atos 16, 31 nos diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E ainda acrescenta algo muito especial para aqueles que prezam suas famílias. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta experiência de que fala este texto, serás salvo tu e tua casa, tem ocorrido em centenas e milhares de famílias sobre a face da terra,
desde o tempo em que Jesus salvou a mulher samaritana. Alguns de nós hoje somos terceira, quarta, quinta, sexta geração de crentes no Senhor Jesus Cristo, porque esta palavra tem se confirmado, como apresentada no livro de Atos, no capítulo 16 e no verso 31. Com certeza, há poucos privilégios muito melhores, mais importantes do que vermos as nossas famílias, nossos filhos e nossos netos seguindo ao Senhor Jesus com integridade, sendo por Deus ajudados na solução de seus problemas pessoais, porque todos temos problemas, mas sendo auxiliados com orientação segura, a orientação da palavra de Deus, e a orientação que começa quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e elegemos a palavra de Deus como fonte segura para a nossa orientação. É possível que alguém ainda insista, mas como é mesmo que eu posso me entregar a Jesus? Como é mesmo que eu posso me entregar a Jesus? Ainda hoje à tarde, quando eu meditava um pouco mais a respeito deste texto, saltou aos meus olhos e também no meu coração a palavra do apóstolo Paulo, que foi usado de modo magnífico por Deus para apresentar a doutrina do Evangelho. E no capítulo 10 de Romanos, a partir do verso 9, escreveu o apóstolo Paulo: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção alguma entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Recordemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, nós aprendemos muito do diálogo de Jesus com o intelectual chamado Nicodemos. No capítulo 4, nós confirmamos o fato de que Deus ama todo e qualquer pecador. No capítulo 4, que foi assunto da nossa meditação desta noite, Jesus decide, em primeiro lugar, passar por Samaria, com completo entendimento de que esta era a vontade do Pai, porque havia alguém com a necessidade de reconhecê-lo como o Messias prometido, o enviado de Deus para salvar pecadores. E ele cumpre a missão. Ele toca o coração daquela mulher tão sofrida, e quem sabe por causa do seu sofrimento terrível, a sua falta de autoestima, marginalizada que era, ela deve ter de início se assustado, sim, com o fato de ser assim amada e ajudada a conhecer o caminho da salvação. Mas uma vez entendendo espiritualmente, porque a regeneração de vida é sempre obra do Santo Espírito de Deus, ela se entrega a Jesus, e não apenas isso, se entrega à tarefa importante de testemunhar e levar a mesma mensagem a outros corações. A minha oração é que, alertados e inspirados por este texto da Palavra de Deus, aqueles ao alcance da minha voz, que ainda não têm Jesus como Senhor de suas vidas, se apressem a, assim tocados pelo Espírito Santo de Deus, aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, confessando:
Jesus Cristo é, agora, de hoje em diante, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu gostaria de sugerir que, havendo pessoas que até hoje nunca haviam se entregue a Jesus, fazendo dele o Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que têm tomado esta decisão hoje à noite, que por obséquio nos deem uma nota, nos coloque uma nota na internet, no nosso endereço de chat, para que nós possamos, onde necessário, ajudá-lo a conhecer ainda mais a respeito da graça de Jesus e de como servi-lo e como abençoar outras pessoas por meio da comunicação desta verdade principal do Evangelho. Que Ele nos ajude e abençoe. Amém. Amém.